Olá, boa noite para você. O TN2 começa falando de um prejuízo de um comerciante de R$80 mil. Um mês de loja aberta e o furto aconteceu em 8 minutos. Há imagens, viu? O bandido, gente, é audacioso. Se passa por morador de rua, chega com uma roupa novinha, tênis e mochila zerados. Com muita agilidade, ele abre a porta de aço, depois a de vidro e dentro do estabelecimento faz a limpa. Escolhe os aparelhos celulares mais caros. Somente 4 celulares custavam R$9 mil cada. O restante deste crime você confere agora na reportagem. 31 de maio, quase 2 horas da madrugada. O suspeito se passa por morador de rua. Senta, observa. Ele está sozinho em frente à avenida principal de Porto Canoa, na Serra. Logo, coloca um papelão na grade e depois um pano. Estratégia para tapar a visão caso alguém passasse pelo local. Ele começa a arrombar a porta de aço. Abre. Atrás da porta de aço tem ainda a porta de vidro, que é aberta em segundos. Ele entra, se arrasta pelo chão, logo levanta e chuta a porta do banheiro. Volta e pega o dinheiro do caixa, R$1.800. Em seguida, furta vários aparelhos celulares da vitrine. O alarme da loja está disparado. Ele age rápido e foge, deixando para trás o tênis, o boné e o próprio aparelho celular. 5 minutos depois, os policiais militares chegam na loja. O suspeito levou 14 celulares novos aqui da prateleira. Entre esses aparelhos, 4, cada um custava R$9 mil. Segundo a proprietária da loja, um prejuízo de aproximadamente R$80 mil, porque além dos aparelhos, ela também tem que consertar a porta de aço e a porta de vidro da loja. A loja foi inaugurada há um mês no bairro Porto Canoa, na Serra. E para a comerciante que preferiu não gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe, ficaram o prejuízo e o sentimento de indignação. Com certeza, né? Olha, gente, a vítima fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O caso já está sendo investigado, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. Para que a apuração seja preservada, a polícia diz que nenhuma informação vai ser repassada por enquanto. Mas se você reconheceu esse suspeito aí, você pode denunciar. Ligue para o 181, que é o Disque Denúncia. Você não precisa se identificar. A polícia vai levantar as informações e prender o criminoso. Armas e drogas escondidos em geladeira e máquina de lavar. Foi o que a polícia encontrou em uma ação no bairro da Penha. 2 pessoas foram presas. A munição estava escondida dentro da mochila na máquina de lavar. A pistola atrás do motor da geladeira. Parte da droga numa sacolinha escondida numa fresta da telha. O material foi encontrado numa casa no bairro da Penha. Lá, a polícia também conseguiu prender um dos gerentes do tráfico, de 28 anos. E um detalhe, sem nenhuma passagem pela polícia. Ele não possui nenhuma passagem pela Justiça Criminal, o que demonstra esse conhecimento, né, da região do tráfico de droga, que ele é sempre avisado através dos olheiros. E é muito difícil de estar realizando a prisão desse indivíduo. A operação se estendeu e chegou na casa de mais um integrante do tráfico de drogas. Lá, colete balístico e radiocomunicadores foram encontrados. A polícia chegou até os dois após uma denúncia anônima. Perto do final da operação, assim que os criminosos ali da região do bairro da Penha ficaram sabendo da presença dos policiais, começaram a soltar fogos. Eles também estavam se esquematizando para tentar salvar, resgatar os criminosos que foram detidos. Durante o cumprimento da verificação lá da denúncia, a gente recebeu a informação de que criminosos efetuariam tiros de rajada próximo da equipe para desviar a atenção ou até mesmo para atingir a equipe. Eles usam essa tática para chamar a atenção, às vezes para a polícia sair dali, correndo, tentar capturá-los e tirar o foco do local onde a gente estava. Uma babá passou por momentos de terror após ser sequestrada em Vitória. Ela foi amarrada, dopada e teve a língua cortada. Dias antes, esta carta com ameaças, que aparece aqui no LED para você, foi enviada para a filha dela. A babá de 37 anos, que vamos preservar a identidade aqui, permaneceu por 6 horas sequestrada. Ela foi abordada na manhã do último sábado no bairro Nova Palestina, em Vitória, antes de ir para o trabalho. A babá saía de um supermercado.
Quem fala pela vítima é o sobrinho dela. Ela foi abordada na rua por uma mulher de jaleco branco, como se fosse uma enfermeira, né? Ou uma médica. Ela seguiu, foi até ela, abordou ela na rua e falou: me passa o celular, abaixa a cabeça e siga o carro preto. E assim ela foi. O sinal vermelho neste trecho da rodovia Serafim Derenze foi a última lembrança da babá antes de ser dopada pelos criminosos. Ela adentrando nesse veículo, ela começou uma luta corporal com os mesmos que estavam no veículo. No decorrer dessa luta, eles colocaram um pano na sua boca e seu nariz e em seguida ela não se lembrou mais de nada, ela adormeceu. Não é apenas a droga a culpada pelo comprometimento na fala da vítima. Acreditem, tentaram arrancar a língua dela. Ela acorda dentro de um quarto bonito, com ar-condicionado, com uma televisão grande e uma câmera de frente para a cama. Como ela queria gritar, né, para ver se alguém escutava para vir a socorrer, no quarto mesmo que ela se encontrava, nesse momento, uma das mulheres pegou a língua dela com uma espátula, um tipo de alicate, e torcia a língua dela e puxava. Ela perdeu a fala, ela não consegue falar. Os sequestradores fizeram contato com a família pelo telefone da babá. A ameaça foi generalizada. Enviaram esta foto em que a babá estava com a boca amordaçada. A família suspeita do ex-marido dela, pai das filhas adolescentes. E essa pessoa falou que vê todos os nossos passos, os passos delas, que tem olheiros nas ruas delas, ouve tudo e vê tudo. Então a gente está de mãos atadas. Sequestro, ameaça, tortura, tentativa de homicídio. Este não é um roteiro de filme de terror, é uma realidade mesmo. E realidade que pode estar relacionada com algo que é um câncer brasileiro, a homofobia. A filha da babá de 16 anos e a sobrinha dela são lésbicas. Dias antes do sequestro, a filha de 16 recebeu uma carta escrita à mão com ameaças de morte por conta da sexualidade dela. No verso da mesma carta, a ameaça também se estendeu à babá. Essa pessoa, em todas as cartas, falavam: eu odeio essas sapatonas, essas sapatões. E não aceita, essa pessoa não aceita a sexualidade dela e nem da prima dela, que também tem a mesma idade. Devido a isso, criou esse ódio de querer matar toda a família. O susto ainda não passou, já que a família ainda se sente o tempo todo vigiada. Nesse momento podemos estar sendo vigiados, filmados, porque eles conseguem ver tudo e ouvir tudo o que se passa. Então, é pessoas realmente preparadas para fazer esse tipo de mal. Quando a intolerância vira crime, né? Agora veja essa, um idoso foi morto a pauladas em Central Carapina, na Serra. O Antônio Batista da Fonseca foi cercado por um grupo de pessoas e em seguida espancado. As imagens são tão fortes que a gente não vai poder mostrar para vocês. O idoso teria sido acusado de estuprar 2 crianças, porém, familiares da vítima negam o crime. Afirmam que Antônio foi vítima de uma vingança por parte de uma mulher de 25 anos com quem ele queria ter um relacionamento. O idoso deu para ela um celular e a mulher não quis ter esse relacionamento com o aposentado. Por isso, o idoso pegou o aparelho de volta. Desde então, esta mulher teria começado a espalhar boatos no bairro de que o seu Antônio teria estuprado as crianças. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A seguir, rodoviários são vacinados contra a Covid-19. A gente já volta. TN2 de volta, a gente atualiza agora os números da pandemia. De ontem para hoje houve o registro de 71 óbitos, mais de 1.500 novos casos da doença. Aqui no painel Covid a gente tem a quantidade total de casos, são 482.137 pessoas que tiveram contato com o vírus, 10.798 vidas perdidas durante a pandemia. O caso do indiano, que está no Espírito Santo e testou positivo para o coronavírus. O hotel que foi isolado para fazer toda a testagem dos hóspedes já liberou boa parte das pessoas que deram negativo para o vírus. Vamos então ao vivo com o repórter Vitor Zuccolotti falar sobre esse assunto. Vitor, boa noite. Agora a gente precisa entender melhor, né, como é que vai ser feito esse controle para que não haja novos casos. A gente, na verdade, ainda não sabe se é essa nova cepa, mas já fica preocupado, né?
Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, é uma indagação muito importante de se fazer e a gente espera algum posicionamento do governo do estado, porque desde que essa história chegou aqui, essa possibilidade de uma cepa indiana, muito tem se discutido aí, né, de regras aí para a questão do aeroporto, dos portos aqui também do Espírito Santo, então isso tem que ser avaliado. Com relação a essa questão aí da cepa indiana, o que a gente sabe é que um indiano, um mecânico de navio, continua hospedado aqui nesse hotel, ele está em isolamento, ele está dentro de um quarto, só ele, o andar de baixo está vazio e ele testou positivo para a Covid. Agora resta saber se é de fato a cepa indiana. Esse exame ele foi encaminhado para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e daqui a 5 dias, na realidade, a partir dessa semana até quarta-feira, esse resultado aí ele já deve sair, ser avisado também, é claro, a população para a gente saber como é que está a situação. 54 pessoas, incluindo o indiano, permanecem aqui no hotel. Ontem, no domingo, 40 pessoas foram liberadas porque elas testaram negativo em 2 exames que foram realizados aí nessas 40 pessoas. E aí, então, elas puderam sair do hotel. Enquanto isso, o hotel ele permanece interditado. Na realidade, ele não pode mais receber hóspedes enquanto essa situação não se normalizar. Sobre esse caso, lembra? Você até perguntou, Isabela, o Renato Casagrande, o governador do estado, ele falou com relação a essa questão dos limites, do controle de entrada. Isso é uma questão federal, o governo federal que devia entrar nessa seara. Só que também ele comentou que estão avaliando se o próprio governo aqui do estado, se o governo local, pode tomar alguma medida com relação aí de quem entra pelo aeroporto, pelo Porto de Vitória. A gente, é claro, tem que se preocupar, ainda não foi confirmado, mas se porventura for, enfim, a Covid está aí, as variantes estão cada vez mais mutáveis e chegando até nós, é claro, a gente tem que se precaver, se cuidar e quem puder, é claro, tomar a vacina se já chegou a sua hora. Essas são as informações, Isabela. Então ele permanece aqui internado e até quarta-feira, pelo menos, a gente deve saber se está ou não com a cepa indiana. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Vitor, obrigada pelas informações. Vamos então acompanhar o andamento da vacinação aqui no Espírito Santo. O vacinômetro já foi atualizado. Até o momento, o Espírito Santo recebeu 1.910.600 doses de vacinas contra a Covid. Já distribuiu mais de 1.825.000 doses. Aplicou 985.705 primeiras doses e segundas doses 418.497. Segundo o painel SUS, até agora, 859 rodoviários foram vacinados. E esse número, gente, pode estar um pouquinho atrasado, né, de acordo com o painel, porém o sindicato afirma que nesse segundo dia de vacinação em massa da categoria, grande parte dos trabalhadores do sistema coletivo urbano já foi vacinada. Giovana é motorista de ônibus há 15 anos. Confessa que sentiu medo da injeção, mas o receio em trabalhar em plena pandemia do coronavírus ainda é maior. É difícil, mas temos que sair de casa, temos que trabalhar. Os motoristas estão recebendo a primeira dose da vacina AstraZeneca. A segunda dose será aplicada em 3 meses. Marcos também foi imunizado e considera que os profissionais que estão na linha de frente já deveriam ter sido vacinados. Eu fico muito feliz por ela ter chegado na categoria já com atraso, né? Porque, na verdade, era algo que a gente vinha reclamando desde o início da pandemia. E como eles falavam em se tratar de linha de frente, a primeira linha de frente é os rodoviários, porque antes até mesmo dele ir para o hospital, o cliente, o doente, né? Ele passa pela mão do rodoviário. Então eu fico muito feliz hoje que a gente está tomando essa vacina pela minha família, pela família dos meus companheiros. Cerca de 500 rodoviários devem ser imunizados nesta segunda-feira aqui em Vila Velha e também em Cariacica. E segundo o sindicato, mais de 20 mil profissionais devem ser vacinados. Valeu a reivindicação, valeu a luta do trabalhador. Essa é uma vitória do trabalhador rodoviário, que conquistou essa antecipação aí, dessa categoria aí, que já era um grupo prioritário. Aí o governo antecipou a vacina para os rodoviários, está sendo vacinado junto com as outras categorias aí e merecido. Os rodoviários trabalham muitas vezes com coletivos lotados e sabem do risco da contaminação. A categoria não fez ainda um levantamento, mas lamenta a morte de mais de 60 motoristas por complicações com a Covid-19. Vários rodoviários já morreram mediante essa doença aí que vem se alastrando cada dia mais. E isso deixa muitos familiares sofrendo, né? Diante desses casos alarmantes,
Paulo Sérgio cobra do governo que os fiscais que trabalham nas garagens de ônibus também sejam vacinados contra o coronavírus. Por isso que a gente também teria que ser contemplado com a vacina. A categoria queria o seguinte, que todos fossem contemplados juntos, porque todos nós pegamos ônibus, entendeu? Todos nós estamos no meio da população. E seria menos um que iria estar passando problema para outras pessoas. Já já vai chegar a hora de todo mundo ser vacinado. No retorno do TN2, o exemplo de que nunca é tarde para ter conhecimento. A gente já volta. Voltar a estudar aos 102 anos parece impossível, né, gente? Mas para o seu Pedro, não. Ele teve que abandonar os estudos quando era criança e agora é um exemplo de dedicação e muita perseverança. Sabedoria aos 102 anos de idade. A frase resume seu Pedro, que após 9 décadas sem estudar, retornou à sala de aula. Seu Pedro aprendeu a ler aos 7 anos de idade, só fez o primeiro ano e precisou parar de estudar para trabalhar na roça e ajudar a família. Mas não podia estudar porque meu pai era fraco, vivia de ganho, então eu não pude estudar. Ele não pôde me sustentar no estudo. O idoso é ativo, cuida das plantas em casa e o seu mais novo hobby são os cadernos. Estou estudando e estou gostando do estudo e vou prosseguir com o estudo, que o estudo é bom. O filho de seu Pedro, o André, tem uma história parecida. Começou a ser alfabetizado e parou de estudar. Adulto, ele não conseguia ler e a vontade de aprender surgiu quando foi trabalhar na cidade grande, em São Paulo. Comecei a trabalhar viajando, né? Aí eu não tive tempo assim para estudar, né? Aí hoje eu vejo a necessidade, né, que nós necessitamos de estudar, né? Senão cada vez mais a gente vai ficando para trás. E voltei a estudar. André tem 46 anos e é mestre de obras. Quando começou a estudar, ouviu uma pergunta do pai. Perguntou para mim se a professora aceitava ele na escola, né? Eu disse, eu vou perguntar a ela, se ela aceitar. A professora, claro, aceitou o novo aluno, mas em idade, o mais velho da escola. E os dois seguem juntos o sonho de aprender a leitura. Seu Pedro aposentou há 37 anos, trabalhou como vigia e também fazendo telhas. E nesse período todo sem estudar, resolveu voltar às salas de aula, mas ainda só assistiu 2 aulas presenciais. Mas ele tem um objetivo, não parar de estudar nunca mais. E tem total apoio do filho André. Seu Pedro é baiano, teve 14 filhos com a esposa, que mora na Bahia. Há um mês, seu Pedro decidiu morar com o filho em Maruípe, Vitória. E bem pertinho de casa está a escola. E aqui os papéis se invertem. E o amor entre eles é prova de que não há tempo para sonhar. Eu vejo assim que é uma maneira até dele viver até mais, porque está ocupando a mente dele, né? A alegria de voltar a ser criança, pintar, desenhar, né? Escrever. O que eu gosto mais é de escrever. E seu Pedro faz 103 anos no dia 18 de outubro. Cheio de planos, não faz questão de presentes, mas... Se quiserem me dar qualquer coisa, eu aceito de bom grado, não é? Sem estudo, ninguém pode fazer nada. É uma vida atrapalhada, somente isso. Gente, que gracinha de uniforme! Olha que exemplo que seu Pedro dá pra gente, de garra, de perseverança e tá botando muito jovem no chinelo, que nessa pandemia tá abandonando os estudos, viu? Muita saúde pra ele. Olha, a gente vai encerrar o TN2 de hoje com belas imagens de uma praça que está atraindo muitos moradores em Guaçuí, na região do Caparaó. Olha só por quê. É a floração de 2 ipês rosa. Essa árvore linda que chega a 20 metros de altura e está toda florida. As pessoas estão aproveitando esse espetáculo da natureza para tirar fotos, curtir esse espaço público, né? Se você quiser aproveitar também dá tempo, tá? Porque essa floração dura 15 dias. Então é isso, boa noite florido para você. Amanhã a gente está aqui novamente. Até lá!